Aí galera, professor Lustosa na área, passando para te falar que tem mais uma aula gratuita do Alphacom agora, isso mesmo. Não se esquece de pegar o material que está na descrição do nosso vídeo, se inscrever no canal e apertar a sinetinha para ser notificado das nossas aulas e dar aquela curtida, né? Salve, salve, galerinha concurseira! Salve, salve, meus queridos alfartanos! Salve, salve, minhas queridas alfartanas! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Direitos Humanos, tendo como objeto aí o Estatuto da Igualdade Racial. Deixa eu me apresentar aqui. Eu me chamo Emanuel Tadeu. Sou professor de Direito Constitucional e de Direitos Humanos. Sou professor há 20 anos, né? Também sou advogado, mas só que o magistério está me pedindo aí de advogado, né? Então, a minha dedicação está praticamente exclusivamente, vou dizer exclusivamente, tenho agora a dedicação exclusiva com o magistério, né? Na qual faz 20 anos que eu dou aula, e desses 20 anos, 17 anos, ou seja, desde 2003, que eu dou aula para concursos públicos, tá certo? Então, essa minha experiência que eu quero trazer para vocês, né? Trazer como fazer provas de concursos públicos, como vêm as questões das bancas sobre o tema que a gente vai trabalhar. Então, essa experiência que eu quero trazer para vocês, para que a gente possa gabaritar as questões sobre igualdade racial. Lembrando que nós vamos trabalhar, são 9 encontros, e nós vamos trabalhar 2 estatutos, que é o Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288/2010, que é a lei federal, e o Estatuto Estadual sobre Igualdade Racial, que é aí do estado do Rio Grande do Sul. Então, são esses 2 estatutos que nós vamos abordar, tá certo? Então, já falei demais, né? Então, vamos produzir, vamos trabalhar. Bem, como eu disse para vocês, nós temos aí como objeto de estudo o Estatuto da Igualdade Racial. E por que criar o Estatuto da Igualdade Racial? Ora, pessoal, infelizmente, na nossa sociedade, né, os negros, né, são constantemente discriminados. Inclusive, o Brasil, recentemente, foi condenado pela CIDH, que é a Corte Interamericana sobre Direitos Humanos, justamente por violação, né, a etnias, né, a questão de etnias. Então, por isso que precisou-se, né, fazer um estatuto para dar uma maior tranquilidade, para dar uma maior legalidade, para diminuir a questão da discriminação racial e, no caso aqui, em relação aos negros, né, que vem sofrendo aí essa discriminação, não é de hoje, né, há centenas de anos, né, desde que vieram para cá como escravos, sofrem essa discriminação. Obviamente, você pode dizer, não é só aqui no Brasil. A questão da violação
dos direitos do negro é uma questão mundial. Estamos vendo aí o que está acontecendo aí nos Estados Unidos, né? E aquela questão ali do negro sendo morto, da violação dos direitos dos negros lá, repercutiu e muito mundialmente. Então, aqui no Brasil, criamos um estatuto, não é? Justamente para minimizar essa condenação, apesar que, como nós temos soberania, não existe uma condenação realmente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas sim, não é? Uma forma de, é assim que se faz, né? Ou seja, como se fosse uma orientação vale mais como orientação do que condenação. Aí você pergunta, mas se é a orientação que a gente seguir? Ora, que também fica muito feio o Brasil, né, como violador de direitos, né, principalmente em relação a direitos étnicos. Lembre que o Brasil ele faz acordos comerciais com outros países e tem muitos países que não firmam acordos com países que violam direitos das minorias, né? Direitos dos vulneráveis, no caso aí dos negros, ou em relação também a direitos humanos. Então, por isso o Brasil está mudando essa política em relação a essas discriminações raciais, buscando, né, minimizar essas discriminações raciais. E uma forma de minimizar essas discriminações raciais é criar um estatuto, não é? Para que esse estatuto possa diminuir através da lei, através de políticas públicas, não é? Infelizmente, essa discriminação racial que acontece não é de hoje, tá certo? Bem, o nosso estatuto ele tem uma base muito interessante, né? Tem como base ou fundamento de validade ou base legal a Convenção Internacional para a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, que foi adotada em Nova York no ano de 1966. É muito interessante isso, que vejam que é uma lei, é uma convenção, né, muito antiga, mas que repercute até hoje. Então, o grande fundamento dessa convenção está centrado nos propósitos que norteiam a Carta das Nações Unidas. E quais são esses propósitos que norteiam a Carta das Nações Unidas? São chamados princípios da dignidade e da igualdade que devem ser observados em todos os seres humanos, sem qualquer tipo de distinção. Olha, sem qualquer tipo de distinção. Por isso que bebemos, não é? Bebemos dessa fonte aí, que é a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação, que ainda afirma solenemente a necessidade de eliminar rapidamente a discriminação racial em todas as suas formas e manifestações e assegurar a compreensão e o respeito à dignidade humana. Então, muito importante essa convenção aí, porque ela traz uma finalidade que deve ser observada por todos os países para diminuir essas discriminações. Tá certo? Bem, pode-se dizer também que o Estatuto da Igualdade Racial ela tem uma dupla natureza. Então, preste atenção. O Estatuto da Igualdade Racial ela tem uma dupla natureza. Que dupla natureza é essa? De criar direitos de redistribuição e direitos de reconhecimento. Então, veja só. Desculpem. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, esses direitos humanos, esse Estatuto da Igualdade Racial, tem uma dupla natureza. Buscar, determinar
direitos de redistribuição e direitos de reconhecimento. E o que seriam esses direitos de redistribuição, Manuel? Ora, a gente pode dizer que são ações afirmativas para a população negra. Né? Então, criar ações afirmativas para a população negra, como, por exemplo, cotas para se entrar em concursos públicos, cotas para se entrar em universidades. Então, são direitos de redistribuição. Como também direitos de reconhecimento. Por quê? Porque a gente vai ver que o Estatuto da Igualdade Racial obriga as escolas de ensino médio e fundamental, né, a trabalhar a história geral da África, a história da população negra aqui no Brasil. Então veja como é importante, né, para que todos saibam a história dos negros, né, a história que esses negros fazem parte de uma nação. Então, o Brasil não é só formado por brancos. O Brasil é formado por brancos e negros e índios que tiveram a importância, né, na criação desse Estado brasileiro. Então, por isso essa natureza aí de direitos de reconhecimento, essa obrigação das escolas de ensino médio e fundamental trabalharem aí a história dos negros. Beleza? Então vamos ver o artigo 1º da nossa lei aqui, que é a Lei 12.288. Então, galerinha, o Estatuto da Igualdade Racial regulamenta, que é a Lei 12.288 de 2010, regulamenta qualquer tipo de situação relacionada à comunidade negra. Tá? E o artigo 1º, se ligar nesse artigo 1º, que é uma das questões de prova, porque o artigo 1º ele trata dos objetivos. E quais são os objetivos aqui do Estatuto da Igualdade Racial? Ele é destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades. Então, primeiro aqui, ó, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Então, seria isso aqui, ó. O objetivo do Estatuto: garantir aos negros o quê? Efetivação da igualdade de oportunidades. Então, a ideia é dizer, ó, então os negros devem ter as mesmas oportunidades dos brancos. Né? Então, seja na área da educação, seja na área da saúde, seja em condições de emprego, eles têm que ter a mesma condição de igualdade. Então, é efetivar. Não é só dizer, eu acho que eles têm. Não. O Estado tem que efetivar, ou seja, criar políticas públicas para que eles tenham as mesmas oportunidades de trabalho. Aí, segundo, defesa dos direitos. Vamos lá. Opa, aqui, ó. O objetivo do Estatuto, garantir aos negros, a efetivação, né? E segundo aqui, ó, defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos. Aí você deve estar se perguntando, poxa, Manuel, mas a Constituição já diz lá, né, fala que todos são iguais, no nosso artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Então, para que colocar isso? Ora, pessoal, vejam, muitas vezes esses direitos que estão na Constituição Federal, eles têm que ser vistos de outra forma através de uma lei para dizer, para garantir, né, para enfatizar aqueles direitos para certas categorias de pessoas, né? No caso, os negros. Então, infelizmente, somente aqueles direitos que são gerais, né, direitos são gerais que valem para todos, não são ainda suficientes para garantir um direito a todos os negros, garantir direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos. Infelizmente, não. Então, foi preciso criar um estatuto,
né, para efetivar, para garantir, para assegurar os direitos da população negra. Não deveria ser assim, mas infelizmente, né, no nosso país a gente tem muitas leis que necessitam ser criadas para dar uma maior ênfase para garantir, para assegurar direitos. Temos o Estatuto do Idoso, outro exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são exemplos de lei que a Constituição já dá esses direitos, mas essas leis complementam para a efetivação, para assegurar realmente esses direitos. É o que faz também o Estatuto da Igualdade Racial em relação aos negros. E, por último, o combate à discriminação. Beleza, vamos lá. Bem, pessoal, aqui são os conceitos. Muito cuidado, porque os conceitos, outra questão de prova. Só que, veja, o que a banca faz? Ela vai pegar, por exemplo, o conceito de discriminação racial e troca com desigualdade racial. Então, coloca o conceito de discriminação e joga para um conceito de desigualdade. Então, muito cuidado mesmo com essas pegadinhas de banca sobre esses conceitos, beleza? Então, vamos lá. Então, o primeiro conceito é sobre discriminação racial ou étnico-racial. Então, primeiramente, a gente vai estudar esse conceito e depois a gente vai estudar o conceito de desigualdade racial. E eu quero que vocês observem depois, que eu vou fazer inclusive uma tabelinha, que não se pode confundir a discriminação racial com desigualdade racial. Então é muito importante isso, tá? Então vamos lá. Então, o que é essa discriminação racial? É toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça. Que raça é essa? Obviamente a raça negra. Cor existe no Brasil uma definição, né, para cor. Então, auto se declaram pretos e pardos, né? Então, auto se declara pretos e pardos em relação à cor. Então, a raça negra, auto se declara em relação à cor, ou pretos ou pardos. A questão da descendência vem de origem, né? Qual a sua origem em relação aos pais, avós, aquela chamada árvore genealógica, né? Ou de origem nacional ou étnica. Então, qual a origem nacional? Qual a sua nacionalidade? Né? Qual a sua nacionalidade? De qual estado você pertence? E étnica vem de etnia. Lembrando que muitos estados aí podem ter uma etnia ou várias etnias, né? Como, por exemplo, aí, muitas na África você tem várias etnias dentro de um estado. Né? Inclusive, essas etnias são históricas, né? Estão desde a escravidão, vieram para o Brasil. Você não tinha, por exemplo, Moçambique, era uma etnia só. Você tinha várias tribos, e essas tribos são distribuídas em etnias. E isso vale até hoje. Então, tem estado que tem várias etnias e tem estados que tem uma etnia. E muitas vezes, por uma questão de etnia, você tem até disputas, né? Guerras civis por conta disso. Na África, na Europa, como exemplo, a questão da Iugoslávia, né? Que você tinha etnia croata, tinha etnia eslava e assim por diante, né? Então, é um exemplo aí de etnia, tá certo? Então, vamos lá. Então, que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Então, vejam, discriminação é restringir, é excluir, é dar preferência,
Então, eu dou preferência a uma pessoa em detrimento a outra. Então, eu dou preferência nesse emprego ao branco em detrimento ao negro. Então, isso é discriminação racial. Então, discriminação é preferência, é distinguir, é excluir o indivíduo por conta de sua raça, por conta de sua cor. Não confundir com, olha aqui, ó, com desigualdade racial. A desigualdade racial é toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades nas esferas pública e privada em virtude de raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica. Então aqui, pessoal, é uma questão de oportunidade, né? Ora, porque os negros, por serem negros, não estão tendo as mesmas oportunidades dos brancos. Então, para vocês terem uma ideia, vou dar alguns dados para vocês verem o que é essa desigualdade racial. Vejam, o Ministério do Planejamento fez um levantamento em 2010 e observou que 30% dos servidores públicos federais são negros. Somente 30% dos servidores públicos federais são negros. E vejam só, pior, que nos cargos de maior remuneração, apenas 5,9% são negros. Para você ter ideia, na Câmara dos Deputados, nesse censo de 2010, apenas 25% da Câmara dos Deputados eram compostos por negros. E pior, em 2005, 5,5% entre jovens de 18 e 24 anos negros frequentavam a faculdade. Vejam que entre jovens de 18 e 24 anos correspondia a 5,5% de negros nas faculdades. Vejam aí a discrepância, não é, que nós temos aí, infelizmente, dos negros na nossa sociedade. Então, há uma discriminação enorme, né? Há um abismo enorme de oportunidades que servem para os negros, né, que estão para os brancos e não estão para os negros, infelizmente. Por isso a necessidade do estatuto, por isso a necessidade de ações afirmativas, que a gente vai ver já que é um conceito, para tentar diminuir essa discrepância aí entre brancos e negros. Tá? Então, outro conceito aqui é a famosa desigualdade de gênero. Cuidado, aqui não é em relação à raça. Aqui é de gênero e raça. Então, não é só apenas de raça, é a questão também de gênero. Que gênero? Nós temos homem e mulher. Mas aqui busca o quê? A simetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Ora, a gente já tem, infelizmente, a discriminação da mulher na nossa sociedade em relação à questão de emprego, né? Ela passa por uma série de discriminação. Imagine você ser mulher e negra aqui no Brasil. Então, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Então, por isso aí a questão aí desse estatuto buscar também a questão de observar essa desigualdade de gênero e raça. E aqui o conceito, o que é a população negra? É um conjunto de pessoas que se autodeclaram, ou seja, cada um vai se declarar, né, pretas e pardas, conforme o quesito cor raça usado pelo IBGE, ou que adotam autodefinição análoga. Então, políticas públicas são ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. E, por último,
as chamadas ações afirmativas, ou seja, programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidade. Então, temos aí 6 conceitos. Como disse para vocês, é comum às provas colocar conceito de ação afirmativa como política pública, conceito de discriminação racial como desigualdade racial. Então, se ligar é decorar mesmo, já entendeu o que é o conceito, agora é decorar porque isso cai em prova. Tá? Então, só fazendo aqui aquele quadro para a gente traçar que eu não posso confundir discriminação com desigualdade racial. Então, o que é discriminação? Então, a discriminação pode ser racial ou pode ser étnica. E na discriminação racial tem o quê? Uma distinção ou exclusão. Já na desigualdade racial, eu tenho uma situação injustificada. Por que negros entram menos nas escolas públicas que o branco? É uma situação injustificada. Então, por conta de raça, cor, descendência e origem. Então, veja. Eu estou escolhendo. Eu tenho 2 candidatos aí, Emanuel. Um preto e um branco. Opa, traz logo o branco. Opa, discriminação racial. Tá? Discriminação racial. Dentro das escolas, dentro das faculdades, você tem 90% branco, 10% negros. Desigualdade racial. Entender aí a diferença. Uma situação injustificada, já que a educação é para todos, porque você tem uma disparidade tão grande de porcentagem de pessoas brancas na faculdade e menos pessoas negras na faculdade. Desigualdade racial. Tranquilo? Bem, artigo 2º. É dever do Estado, então logo aqui, muito cuidado, porque se é dever, estamos falando de uma obrigação, estamos falando aqui de uma obrigação e não de uma faculdade. Então, na prova, a banca vai colocar, é facultado ao Estado e à sociedade garantir a igualdade de oportunidades. Errado. É obrigação tanto do Estado como da sociedade. E vejam, essa obrigação não é apenas do Estado. Essa obrigação é do Estado e da sociedade. E eles vão fazer o quê? Garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independente da sua etnia, da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Então, mais uma vez, é dever do Estado e da sociedade garantir essa igualdade. Então, garantir que os negros possam participar da política, de atividades políticas, atividades esportivas, né? Educacionais, empresariais. Então, o negro deve participar de tudo isso aí. Por quê? Porque todos são iguais perante a lei, né? É a questão da igualdade formal. Então, você cria situações, não é? O Estado, no momento que o Estado percebe que existe uma desigualdade racial aí por conta de cor, então o Estado, é dever do Estado, é obrigação do Estado fazer essa equiparação. E ele faz isso através de políticas públicas, como cotas, como já disse, cotas para entrar em faculdade, cotas para concurso público, para trazer realmente essa relação de igualdade que é determinado pela nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 5º. Bem, artigo 3º. Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais
aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Então, lembrando que os negros fazem parte, né, dessa nossa identidade nacional. Então, o povo brasileiro, não é, foi constituído por negros, brancos e índios. Então, esses três raças aí, obrigatoriamente, têm que ter direitos iguais, né? Então, busca-se aí, através do Estatuto Racial, dar esse equilíbrio onde está desequilibrado. Bem, terminamos aí a nossa primeira aula. Nós vamos fazer três questõezinhas aí para a gente saber como vem prova o que a gente acabou de ver. Beleza? Então vamos lá. Ó, é correto afirmar, então, ano 2016, diz aí, banca CIE, órgão TJ do Distrito Federal. Vamos lá. É correto afirmar que se configura como desigualdade racial. Toda desigualdade racial, então ele tem o conceito de desigualdade. Então, toda distinção e exclusão, então, todas as vezes você vê distinção, exclusão e restrição, não é desigualdade. Aqui você tem uma discriminação, tá certo? Toda anulação equivale à exclusão também. Então, anulação, restrição, estamos falando em discriminação racial. Então, tanto a letra A como a letra B não é conceito de desigualdade racial. Toda situação injustificada de diferenciação, aquela ideia, por que existe uma diferença de negros e brancos na escola? É uma situação que injustificada. Então, temos aqui o quê? Uma desigualdade racial. Resposta, letra C. Letra D, a simetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres. Então mulheres, então já está determinando um gênero. Se é gênero, é aquela desigualdade gênero e raça. Então, não seria aí a desigualdade racial. Próxima questão. 2019, Instituto Consulplan, Prefeitura de Orlândia. Vamos lá. O Estatuto da Igualdade Racial estabelece expressamente que a simetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras, olha aqui, ó, gênero, e os demais segmentos sociais denomina-se desigualdade racial? Não. Discriminação de raça? Não. Discriminação étnico-racial? Não. Aqui, ó, desigualdade de gênero e raça. Letra D, certíssimo. 2018, Banca Vunesp, Câmara Municipal de Jaboticabal, São Paulo. Olha aí. A Lei 12.288 institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinada a garantir à população negra a efetivação de igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais e coletivos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância. De acordo com essa norma, é correto afirmar. Discriminação racial ou étnico-racial é a simetria existente. Não, isso aqui é o conceito de quê, pessoal? Olha aí. De desigualdade de gênero, não é? Aqui é desigualdade de gênero e raça. Não é de discriminação racial. Discriminação racial é quando você tem a ideia de exclusão, restrição, anulação. Não é isso? Muito bem, vamos lá. População negra é o conjunto de pessoas que são declaradas. São declaradas, não. Que se autodeclaram. Que se autodeclaram. Então já está errado aqui. Né? Pretas e pardas, conforme requisito observado pelo IBGE, tá certo? E assim catalogadas, não. Catalogar? Claro que não. Esse órgão depende de sua autodefinição. Independente, não.
ele se autodefine, né? Então aí, errado também aqui. Desigualdade racial é toda situação injustificada, ó, de diferenciação. Já sei que está certo aqui, ó. Porque o negro está menos no serviço público. É uma diferenciação? É. Uma diferenciação o quê? Injustificada. De acesso à fruição de bens e serviços ao povo. Nunca esqueçam que é tanto da esfera pública como privada. Então, a letra C está certa aqui. Ações afirmativas são aquelas iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. É isso? Não. Isso aqui é um conceito de políticas públicas e não de ações afirmativas. Então, errado aqui. Letra E. Políticas públicas são os programas e medidas específicas. Opa! Vejam aqui. Olha aqui aquele negócio que eu digo. Ó. Ele trocou. Esse conceito aqui é de ações afirmativas. Então, esse conceito da letra E é de ações afirmativas. E o conceito da letra D é de políticas públicas. Veja aí como eu disse que eles trocam, né, esses conceitos. Então, galerinha, é isso aí. Terminamos a nossa primeira aula, né? Viram aí como vem as questões, se ligaram aí que tem que se ligar nos conceitos, né? Observar esses conceitos, observar quais são os objetivos, aquela ideia que é uma obrigação do Estado, não só do Estado, também da sociedade. Estatuto da Igualdade Racial, né? Nossa segunda aula. Começamos a aula passada, a gente iniciou aí vendo o que seria o Estatuto da Igualdade Racial, qual a sua natureza, quais são as fontes jurídicas em que se baseia o Estatuto da Igualdade Racial. Vimos quais são os seus objetivos, vimos que eliminar a discriminação racial é uma obrigação tanto do Estado como da sociedade. Trabalhamos os conceitos de discriminação racial e vimos que o conceito de discriminação racial é diferente do conceito de desigualdade racial. Então, trabalhamos tudo isso aí na aula passada. Nessa aula de agora, vamos dar continuidade, tá certo? A essas disposições preliminares que iniciam aí o Estatuto da Igualdade Racial. Eu não deixei minhas redes sociais, mas no final da aula, tá? Eu vou deixar minhas redes sociais pra gente, né? Aí trocar ideias, vocês tirarem dúvidas, beleza? Mas, antes disso, ó, a gente tem que fazer o quê? Temos que trabalhar, temos que produzir. Joinha, joinha, vamos lá. Bem, nossa aula de hoje, né, inicia aí com o artigo 4º, o artigo 4º do Estatuto da Igualdade Racial. E ele diz que a participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de... Então vejam, aqui é aquela ideia que a população negra ela tem que estar inserida na sociedade. E o que é estar inserida na sociedade? Ela tem oportunidades, tem igualdade de condições de oportunidade, as mesmas que os brancos têm. É aquela ideia, né, que eu falei para vocês da questão da natureza, é a questão da redistribuição, a ideia de redistribuição. Então, essa ideia de redistribuição é dizer, ó, os negros, eles têm que ter oportunidades também. E quando eles não têm, o Estado tem por obrigação, o Estado e a sociedade têm por obrigação dar essas condições de oportunidade, tá certo? Então, quais são essas oportunidades? Seja na vida econômica, na vida social, na vida política, na vida cultural do país, mas o negro precisa ter essa condição de igualdade de oportunidades. E a lei,
ela traz ações que vão ser prioritárias, ações que devem ser promovidas para que o negro possa ter essa condição de igualdade, essa condição de oportunidade. Aí vocês vão ver que são várias ações e essas ações têm que decorar. Tem que decorar, não adianta. Né? Eu sei que é chato decorar, mas infelizmente cai em prova. E se cai em prova, meu velho, tem que estudar, tem que decorar. Beleza? Então vamos ver quais são essas ações. Então, inclusão das políticas públicas de desenvolvimento econômico e social, a adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa. A gente já viu conceitos tanto de ação afirmativa como de políticas públicas, né? Modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica, promoção de ajustes normativos. Ajustes normativos quer dizer o quê? Em relação à lei, né? Então deve se ajustar as leis para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas públicas e privadas. Isso é muito interessante, esse inciso 5º, porque ele diz a eliminação dos obstáculos históricos. Então, veja, a gente tem, durante a história aí, não é? Várias situações em que impedem do negro, não é, ser inserido nesse campo de oportunidades. Então, você teve uma escravidão durante mais de 300 anos aqui no Brasil. Depois, os negros, eles são libertados, mas essa liberdade não foi uma liberdade planejada, então eles ficaram à margem, não é? À margem da sociedade. Aí, outros obstáculos outros obstáculos socioculturais, dizer, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, novela, não é? Novela mesmo, a ideia, muitas novelas trabalham o negro apenas como empregados domésticos. Poucas vezes você vai ver negros tendo um lugar como protagonista de novela. Então isso é um obstáculo né? É um obstáculo sociocultural, de dizer, o negro só serve, por exemplo, um negro nas novelas só serve para ser o quê? Para ser empregados, por conta da história da escravidão, de dizer que, eles estão culturalmente abaixo de um branco da raça branca. Isso é um absurdo histórico, isso é um absurdo sociocultural, isso é um absurdo institucional que deve ser retirado esse obstáculo como fonte de quê? De igualdade de quê? De condições. Então, eu branco, não sou melhor do que o negro, nem também o negro é melhor do que o branco. Os dois têm que estar em igualdade de condições. Então, a ideia da meritocracia. Se o negro tem o mérito de exercer aquele cargo, então ele deve exercer. Não por conta de cor, mas por conta do seu mérito. E muitas vezes a gente pega uma frase, olha, aquele negro é diretor. Como se o negro não pudesse exercer cargo de
direção, por conta da cor. Pô, o negro, da mesma forma que o branco, possui inteligência. São inteligentes, são cultos. Então, essa é a ideia. Eliminar esse obstáculo sociocultural de colocar o negro sempre em condição de desigualdade, de submissão, que não existe. Tá? Então, por isso que ele diz, eliminar principalmente esse obstáculo. Estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos. Implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte e lazer, saúde, segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação de massa, televisão, né, é um exemplo, financiamentos públicos, acesso à terra, à justiça e outros. Então, veja, você tem 7 ações prioritárias para dar essa igualdade de oportunidades ao negro. Então, se liga nessas 7 aí, tem que decorar essas 7, tá certo? Porque, mais uma vez, vai perguntar em prova, tá certo? Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa, constituição em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas nas esferas públicas e privadas durante o processo de formação social do país. Artigo 5º. Para a consecução dos objetivos desta lei, é instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPI, conforme estabelecido no título 3. Direito à saúde. Vejam que não precisava, né? Porque no artigo 6º da Constituição diz que todos, é um direito social, todos terem direito à saúde. Mas como ação afirmativa de um direito que está sendo violado, aí vem a lei. Estão lembrados que eu disse para vocês que geralmente essas leis que buscam trazer uma relação de igualdade, quando existe uma desigualdade, ela é dividida em 3 partes. Primeiro, os conceitos. Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui de comparativo. Quando você vai trabalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai ter o conceito de criança e de adolescente. Quando você vai trabalhar a Lei Maria da Penha, você vai ter os conceitos de violência doméstica, quais são os tipos de violência doméstica. E depois você tem o quê? Os chamados direitos. E é isso que a gente vai ver aqui. Então, já definimos os conceitos, já definimos quais são os objetivos do Estatuto. Já vimos quais são as ações que devem ser promovidas para que o negro tenha esses direitos que a gente vai começar a trabalhar agora, e agora a gente vai iniciar agora com quais são esses direitos que estão dispostos aí no Estatuto da Igualdade Racial para os negros. Isso não quer dizer que os direitos da Constituição não valem para os negros. Não. São aqueles direitos, mas esses direitos são afirmando aquilo que foi já declarado na Constituição Federal. Então, o primeiro direito é o direito à saúde. Então, os negros, eles têm direito à saúde. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos. Parágrafo 1º. O acesso universal
e igualitário. Acesso universal quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que é o princípio da universalidade, né? Quando se diz acesso universal, estamos trabalhando o princípio da universalidade. Qual o princípio da universalidade? Deve-se atender a todos, sem distinção de qualquer natureza, raça, cor, religião. Então, o acesso é para todos. Por isso que ele se refere ao acesso universal. Além do acesso universal, que é para todos, essa ideia de todos deve estar dentro do sistema de igualdade. Então, o acesso é para todos de forma o quê? Igual. Aonde? No Sistema Único de Saúde. Então, acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde para promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e da administração indireta. Pessoal, o que é administração direta e administração indireta? A administração direta são os entes, município, União, Distrito Federal e Estado. E a administração indireta, né, são aquelas entidades que são criados por esses entes. Quais são eles? Uma fundação, uma autarquia, uma sociedade de economia mista e uma empresa pública. Então, para vocês nunca mais esquecerem, quando falar administração direta e indireta, qual é o bizu? Mude de fase. Município, União, Distrito e Estado, Fundação, Autarquia, Sociedade de Economia Mista e empresa pública. Beleza? O poder público, parágrafo 2º, o poder público garantirá que o segmento da população negra vinculado aos seguros privados de saúde seja tratado sem discriminação. Outro ponto interessante, ó, que ele quer dizer o quê? Ó? Se os negros optarem por um sistema privado de saúde, esse sistema privado de saúde, por exemplo, não pode cobrar mais porque o cara é negro. Não é? A cobrança deve ser igual para o branco ou para o negro, sem qualquer discriminação em relação à cor. Artigo 7º. O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra constitui a política nacional de saúde integral da população negra, organizada de acordo com as diretrizes abaixo especificadas. Então, para que essa política nacional, não é, de saúde, ela se organize, é preciso ela possuir diretrizes. O que são diretrizes? Né? São, na verdade, quando eu falo diretriz, são segmentos que eu devo seguir. Ó. Eu devo seguir desta forma. Eu devo planejar desta forma. Então, as diretrizes são dispositivos que eu devo seguir para justamente ter uma política nacional de saúde integrada. Então, eu quero que essa política nacional de saúde integrada tenha uma ação afirmativa junto à população dele. Então, eu tenho que seguir diretrizes. Né? Diretrizes, eu tenho que seguir o quê? Determinadas normas. Então, as diretrizes são como se fossem normas a serem seguidas, né, para que se alcance aí, se organize essa política nacional de saúde integrada à população. Então, primeira diretriz: ampliação e fortalecimento da participação de lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde e da população negra nas instâncias de participação e controle social do SUS. Produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra.
desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com a redução das vulnerabilidades da população negra. Só dizendo o seguinte, que a população negra já está naqueles grupos vulneráveis, né? Então, dentro da nossa sociedade, nós temos alguns grupos vulneráveis. População negra, as mulheres, crianças e adolescentes, idosos, a comunidade LGBT, todos são grupos vulneráveis, tá certo? E outro ponto importante aqui, né, que vocês devem observar, é que essas diretrizes aí não são para ser, eu vou seguir ou não vou seguir. Essas diretrizes para serem seguidas. E outro ponto, vejam que agora, eu falei de um direito que era a saúde, agora vem uma gestão. Aquela ideia, conceitos, direitos e como eu vou direcionar, como eu vou assegurar esses direitos. Aí o artigo 7 já diz, através de diretrizes. Essas diretrizes abaixo, a saúde, eu vou garantir esse direito à saúde através dessas diretrizes, que são normas a serem seguidas. 8º, constitui objetivos da Política Nacional de Saúde Negra. Então, cuidado para não confundir. No artigo 7º, você tem as diretrizes. No artigo 8º, você tem os objetivos. Quais são os objetivos da Política Nacional? A promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e serviços do SUS. A melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS, no que tange a coleta, ao processamento e análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. O fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. A inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde. A inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação política das lideranças dos movimentos sociais para o exercício da participação e o controle social do SUS. Então, até aqui, pessoal, tanto o artigo 7º como o artigo 8º são decoreba puros. Decoreba puro. Mas, dentro desse artigo 7º e do artigo 8º, o mais importante está no parágrafo único do artigo 8º, que fala da chamada comunidade dos quilombolas. Então, muito cuidado que aquela história, né? Eu tenho que criar prioridades para estudar. Então, dentro dessa nossa aula de hoje, eu vou dizer quais são as prioridades, tá? E o artigo 4º é uma prioridade. O artigo 4º é uma prioridade. E esse parágrafo único do artigo 8º é outra prioridade. Isso quer dizer o quê? Dentro daquelas diretrizes, dentro daqueles objetivos do artigo 7º, do artigo 8º, e dentro desse parágrafo único, a probabilidade de cair o parágrafo único é maior. Vê que coisa interessante. Mas vejam, preste atenção, não quer dizer que não possa cair o artigo 7º e o artigo 8º. Não estou dizendo isso, mas a probabilidade de cair o parágrafo único nas provas é muito maior. E o artigo 4º é certo de cair. Tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Então o parágrafo único diz: os moradores das comunidades remanescentes de quilombos serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, incluindo melhoria nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde. Então, estamos falando do quê? Olha aí, nosso
amigo aí, Dog Concurseiro, tiver alguma dúvida, o Dog Concurseiro já começa a dizer, que danados são quilombolas. Então, ó, quilombolas são habitantes chamados quilombos, um fenômeno típico das Américas, enquanto no período da escravidão o termo referia-se a escravos africanos e afrodescendentes que fugiam dos engenhos de cana-de-açúcar, fazendas e pequenas propriedades para formar pequenos vilarejos chamados de quilombos. Contemporaneamente, ou seja, hoje em dia, ele refere-se aos descendentes desses povos escravizados, que vivem em comunidades rurais, suburbanas e urbanas, caracterizadas pela agricultura de subsistência. O que é uma agricultura de subsistência? É aquela agricultura, primeiro, que você planta para sobreviver e o que sobra você vende. Então você planta primeiro para sobreviver e o que sobra, aí você vende, tá? E por manifestações culturais, né? Então você tem manifestações culturais, grupos culturais, danças, né? Questão de fazer objetos de utensílio, é uma manifestação cultural que tem forte vínculo com o passado africano. Então, muito cuidado, porque pode ser pedido isso em prova, tá? Então, é muito comum ser pedido isso em prova, tá certo? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Já vimos o que são quilombolas, já vimos as diretrizes e objetivos da questão da saúde, e agora a gente vai estudar, né, outro direito, que é o direito, ainda questão do direito à saúde e à educação. Então, outro direito, além do direito à saúde que a gente viu, né, nos artigos 7º, 6º, 7º e 8º, agora a gente vai trabalhar o direito à saúde, mas também o direito à educação. Então, outro direito previsto no Estatuto da Igualdade Racial. Então, vamos lá. Então, a população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer, adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. Para o cumprimento do disposto no artigo 9º, adotarão as seguintes providências. Observaram, pessoal, que para cada direito você tem uma ação prevista pelo Estado. Então, veja, você teve no artigo 6º o direito à saúde. Aí vem o artigo 7º e 8º, né? E o próprio artigo 6º determinando como seriam as ações para que os negros obtenham esse direito. Aqui é a mesma coisa, que o negro ele tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer. E o artigo 10 agora vai dizer quais são as ações que deve o Estado promover para que ocorra essa participação do negro nessas atividades culturais, esportivas e de lazer. Então, o artigo 10 diz: para o cumprimento do artigo 9º, vão ser adotadas as seguintes providências. Vamos lá. Promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer. Apoio à iniciativa de entidades que mantêm espaço para a promoção social cultural da população negra. Desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade. Vê só que ponto importante, ó. Desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade. Ou seja, mostrar para todos os jovens estudantes, não é? Quem são os negros
na nossa sociedade, ou seja, a história dos negros na nossa sociedade. São ações, estão lembrados que eu falei que a dupla natureza, ações de redistribuição, ações de reconhecimento. Então, aqui é uma ação de reconhecimento. Ação de reconhecimento pelo que o negro fez e faz, né, na nossa sociedade. Então, para que todos os jovens saibam. E a gente vai ver, logo no artigo 11, que os estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, né, vão ser obrigatório o estudo da história geral da África e da população negra. Já estou até adiantando, né? Já já a gente vê isso aí. E implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra brasileira. Então vejam, pessoal, a educação, a gente tem essa implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra brasileira. Aí, esse artigo 11 é de suma importância. Pode ter certeza, o artigo 11, ele é uma questão certa de cair em prova. O que o artigo 11 diz? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, seja público ou seja privado, é obrigatório. Então, preste atenção, ó. 2 pontos que vocês têm que gravar aqui. Que o dispositivo que vai se referir ao artigo 11 se refere a ensino fundamental e médio. E quais os estabelecimentos? Público e privado. Então, o que a gente vai ver aqui é para tanto estabelecimento público e privado. E esse ponto aí vai ser obrigatório. Não é facultativo, ele é obrigatório. É obrigatório o que, Emanuel? O estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil. Isso é de suma importância para a inserção do negro na sociedade. Por quê? Eu já tinha falado isso quando a gente viu aquelas ações afirmativas. É para dizer, porque para seu filho, para os nossos filhos, né, para as crianças e adolescentes saberem que os negros fazem parte da nossa história, construíram o nosso país. Não é? Eles são parte da chamada nação brasileira. Então a nação brasileira não é só constituída pelo branco, né, que veio de Portugal, não. A nação brasileira é a união entre brancos, negros e índios. E é necessário estudar a história do negro, não é? Como o negro foi importante, não é? Infelizmente, escravizado, não é? E com isso fez com que houve a economia do Brasil crescesse, mas crescesse sob o jugo da escravidão, sob o jugo do trabalho escravo negro, infelizmente. Então é para os nossos jovens saberem isso e não esquecerem a contribuição do negro para o nosso país. Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva, tá vendo? Para o desenvolvimento socioeconômico, político e cultural do país. Aquilo que eu falei para vocês. O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático específico para o cumprimento do disposto no caput deste artigo. E parágrafo 3º, nas datas comemorativas, muito importantes aqui também, de caráter cívico, ou seja, são aquelas datas cíveis, né? Como proclamação da República, independência, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro
para debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. Então, ó, vamos lá. Aqui em Pernambuco, você tem a comemoração da expulsão dos holandeses. Então, é uma data comemorativa cívica, então vamos chamar, não é? Intelectuais e representantes do movimento negro para saber qual foi a participação dele aqui, não é? Na expulsão dos holandeses aqui em Pernambuco. E essa é a ideia do parágrafo 3º. Então, com isso, encerramos mais uma aula aqui. Vamos para as questõezinhas aí, para a gente ver como cai tudo que eu falei nas questões de prova. Vamos lá? Opa! De acordo com a Lei 12.288 de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial assinala a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Vamos lá. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, aí, ó, o quê? O estudo da história geral da África, da história da população. É dispensável? Claro que não. É facultado? Claro que não. Ele é obrigatório. Letra C. Então já matamos a primeira aí. 2019, Banca Objetiva, Prefeitura de Jaú. Vamos lá. De acordo com a Lei 12.288 de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, considerando-se por meio de que será promovida prioritariamente a participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país, assinalar a alternativa incorreta. Incorreta. Criação de obstáculos históricos. É criação ou a retirada? Então já está errado aqui. É a questão da retirada de obstáculos, o quê? Históricos. Então já trouxe a incorreta letra A. Então, se a letra A é incorreta, pessoal, obviamente letra B, C e D são corretas. E vejam que aquilo que eu disse para vocês, ó, a questão do artigo 4º, que é super importante, ele já colocou aqui, ó, o inciso 5º. Então, eliminação de obstáculos. Então, como eu disse para vocês, existem dispositivos que são muito importantes, e entre eles o artigo 4º para você estudar. Vamos lá, 2018, Banca Objetiva também. De acordo com a Lei 12.288 de 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, analisar os itens abaixo. Os órgãos responsáveis pela educação incentivarão, nas datas comemorativas de caráter cívico, a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. Certo? Certo. Os conteúdos referentes à história da população negra do Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar? Certo. Então, logo de cara, letra A está correta. Pessoal, eu disse para vocês que ia deixar minhas redes sociais. Então, ó, Instagram, Prof. Emanuel Tadeu. Instagram, Prof. Emanuel Tadeu. Tá? Vamos dar continuidade aí. Paramos no artigo 11, um artigo de suma importância, que vai cair na tua prova com certeza, que fala da o termo, obrigatoriedade do estudo, não é? No ensino médio e fundamental, tanto das escolas públicas e privadas, sobre, não é, o estudo da África geral e o estudo das populações negras aqui no Brasil. Tá certo? Então, se liga aí que isso é de suma importância aí, esse artigo 11. Então, vamos trabalhar, vamos produzir. Joinha? Joinha, joinha. Vamos lá. Bem, dando continuidade, né, o artigo 12 diz o seguinte, que os órgãos federais, distritais e estaduais, distritais é do Distrito Federal, tá? De fomento, que é fomento. Fomento é incentivo. Então, os órgãos federais, distritais e estaduais de incentivo à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos à pesquisa e a programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e
as questões pertinentes à população negra. Então, incentivar aí, né, que esses cursos aí de pós-graduação, esses cursos de pesquisa, possam aí, os alunos, né, esses pesquisadores, possam trabalhar com questões relacionadas aos quilombos, à população negra. Então, isso é importante, esse incentivo. Tá certo? Bem, cuidado aqui nesse nesse artigo 3º. Muito cuidado, não é? Nesse artigo 13. Ele diz o seguinte: por que eu tenho que ter cuidado? O Poder Executivo Federal, por meio dos órgãos competentes, incentivará as instituições de ensino superior públicas e privadas sem prejuízo da legislação em vigor. Resguardar, incorporar. Parou aí. Por que eu parei e vou fazer uma ênfase? No ensino médio e fundamental, tanto nas escolas públicas e privadas, vai ser uma obrigação. Aqui não. Nas instituições de ensino superior, o poder público apenas vai incentivar. Entenderam aí? Que na prova vai colocar que é uma obrigação. Também nas instituições de ensino superior, não. Aqui na instituição de ensino superior, vai ser um incentivo. Nas escolas de ensino médio e fundamental, vai ser uma obrigação. Então, beleza. Então, vejam. Continuando. Qual vai ser as ações em relação de incentivo nessas universidades? Vamos lá. Resguardar os princípios da ética, olha aí, em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra. Incorporar nas matrizes curriculares, nos cursos de formação de professores, temas que incluam valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira. Desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Proporcionalidade de gênero quer dizer o quê? Que esse desenvolvimento de programas de extensão universitária deve aproximar jovens negros a tecnologias avançadas, tanto homens como mulheres, tá certo? Então, por isso que ele diz, assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero, para que não só tenha acesso homens ao invés das mulheres. Lembre-se que a gente viu que existe uma desigualdade racial de gênero e raça. Então, entre os próprios negros, não pode haver essa discriminação entre negros, homens, e negras, mulheres. Todos devem ter o mesmo acesso proporcional, tá certo? Estabelecer programas de cooperação técnica nos estabelecimentos de ensinos públicos, privados e comunitários, com as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a formação docente baseada em princípios de equidade, tolerância e respeito às diferenças étnicas. Então, você tem aqui 4 ações, não é? 4 ações que deve o Poder Executivo Federal, não é, incentivar nas instituições de ensino públicas e privadas. E, mais uma vez, não existe uma obrigação aqui, apenas um incentivo, tá certo? Então, vai resguardar, vai incorporar, vai desenvolver e vai estabelecer. Tranquilo? Artigo 14.
O poder público estimulará e apoiará ações socioeducativas realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social, mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios, incentivo, entre outros mecanismos. É como se fosse uma ONG, né? Então, aquelas ONGs aí, né, cuidam aí para que haja uma inserção do negro da sociedade, ONGs que promovam a cultura negra. Então, essas ONGs devem ter aí apoio, não é, do poder público. Tranquilo? E, terminando aqui, nós vamos para a questão da cultura. Então, outro direito do negro. Então, já vimos, preste atenção, saúde, educação e agora outro direito, que é o direito da cultura. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra com trajetória histórica comprovada como patrimônio histórico e cultural nos termos do artigo 215 e 216 da Constituição Federal. Então, pessoal, vou dar um exemplo aqui de garantir esse reconhecimento das sociedades negras ou clubes e outras de manifestação coletiva da população negra com trajetória histórica comprovada. Então você tem aqui alguns clubes de carnaval aqui em Pernambuco, eu moro aqui em Pernambuco, chamados de maracatus, né? Que são clubes aqui carnavalescos que mantêm essa trajetória histórica. Então, o poder público deve garantir o reconhecimento aí desses clubes, né? Nesse aspecto da cultura, incentivar, fomentar, né, o desenvolvimento dessa cultura. Então, aqui a gente tem maracatus, que envolvem a questão do negro, né? Tem um muito famoso aqui que é Maracatu Nação Pernambuco, que ele traz como negro a coroação do rei negro, como era na África e foi trazida para cá, tá certo? Então, isso é o que diz aí a questão da cultura do artigo 17, o poder público tem que garantir esse desenvolvimento, beleza? Artigo 18, é assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos sob a proteção do Estado. Claro, tem que manter. Claro que o Estado ele é obrigado, o Estado tem que proteger, o Estado tem que proteger essas manifestações culturais, porque essas manifestações culturais das comunidades dos quilombos trazem um retrospectivo histórico e cultural da comunidade negra, né? Primeiro com os escravos e agora com os seus descendentes. Então, traz toda essa tradição histórica cultural, então o Estado tem que preservar, para que eles preservem o costume, as suas tradições, para que isso não desapareça. Isso é importante, não desaparecer. Por quê? Porque isso faz parte da história, e principalmente da história do Brasil. Então o Estado tem que proteger. Infelizmente, a gente sabe que as ações públicas são, que deveriam realmente ter, existe uma falha. Infelizmente, e muito dessa cultura negra, ela está se perdendo. Mas lembre-se que a cultura negra ainda, apesar de tanta porrada, ela ainda é arraigada. Você tem a capoeira, você tem comidas, como acarajé aí na Bahia. Então, a questão do samba. Então, isso são movimentos que não podem ser deixados de lado. E a questão dos quilombolas tem uma tradição cultural também muito importante, que é vinda dos escravos, que o Estado obrigatoriamente tem que proteger. Aí o parágrafo único diz: a preservação dos documentos e dos sítios detentores de remanescências históricas dos antigos quilombos, tombados nos termos do parágrafo 5º do artigo 216, receberá atenção especial do poder público. O poder público incentivará
a celebração das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba, olha, que eu acabei de falar, e de outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicos e privadas. Então, você tem aí aquelas personalidades, né, que ajudaram a nascer esse estilo musical maravilhoso que é o samba. Então, essas personalidades que ajudaram ao samba a nascer, você obrigatoriamente, o Estado tem que preservar, né? E nas datas comemorativas relacionadas a essa trajetória do samba, essas personalidades, elas devem ser o quê? Relacionadas, devem ser lembradas. Beleza? Vamos para o artigo 20 agora. O poder público garantirá, só um ponto aqui, veja, que é mais uma vez, é um incentivo, não é uma obrigação, tá? O Estado não está obrigado a fazer essa celebração, não é? A mostrar essas personalidades, é apenas um incentivo. O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira, o ponto importante. Grifa esse artigo 20 aqui, que é outro artigo muito importante que cai em prova. O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades como bem de natureza imaterial e de formação de identidade cultural brasileira nos termos do artigo 216. Emanuel, o que se entende por natureza ou bem de natureza imaterial? Primeiro, quando a gente trabalha direito, você tem direitos materiais e direitos imateriais. Direito material é aquilo que você pode pegar, aquilo que você visualiza. E os bens imateriais são aquilo que você não visualiza, você não pega, mas ele existe. Por exemplo, um bem material seria direitos autorais, é um bem material. Quando a gente trata aqui de bem material, a gente trata aquilo que diz respeito àquelas práticas e de domínio, né, da vida social, que se manifestam em saberes, em ofício, em modos de fazer, celebrações, forma de expressão, não é? Em artes cênicas, em músicas, em dança. Então, por isso que o artigo 20 diz, como bem de natureza imaterial, que é justamente isso, preservar essas práticas de domínio da vida social, que se manifestam através, no caso aí, da dança, que a capoeira, né, não é uma arte marcial, né, é uma dança que os negros dançavam enquanto estavam ali na senzala, né, presos aí enquanto escravos, eles faziam aquela roda e dançavam, só que essa dança também tem práticas de luta, né? Mas a priori a capoeira é uma dança, porque você tem o berimbau, não é? O atabaque ali para tocar. Então, primeiramente, é uma ideia de dança para depois os negros também pegaram aquela dança e transformaram em uma luta. Então, por isso que deve haver essa preservação, que a capoeira não é de hoje, não é de ontem. A capoeira é histórica, não é? Vem de centenas de anos atrás. Capoeira trazida da África pelos negros e que implantaram aqui no Brasil. Por isso que o poder público deve garantir esse registro como bem de natureza imaterial, não é? De formação de identidade cultural brasileira. Então a capoeira faz parte dessa identidade, faz parte desse bem imaterial, tá certo? Parágrafo único, o poder público buscará garantir por meio dos atos normativos necessários a preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira e das suas relações internacionais.
tá? Lembrando, atos normativos são leis, são decretos. Então, através de leis, decretos, não é? O poder público buscará garantir, não é? A preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais. Esporte e lazer. O poder público fomentará, mais uma vez, incentivará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. Então, o negro aí tem direito à prática de esportes, né? Então, como todas as pessoas, os negros têm direito à prática de esporte, a fazer o seu lazer. É um direito social para todos e aqui incluindo aí, mais uma vez, determinando, lembrando, fazendo a menção que o negro tem direito ao esporte e ao lazer. Aí o artigo 22. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional. Então, para dizer aqui, ele está dizendo que a capoeira é uma criação, é um desporto de criação nacional. A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, seja como luta, seja como dança ou música. Aquilo que eu disse, né? Primeiro a ideia de dança, de música, para depois vir a ideia de luta. E agora não só luta, mas também esporte. Sendo livre o exercício em todo o território nacional. Por que está dizendo sendo livre? Porque antigamente a dança, essa capoeira era proibida. Mesmo depois da libertação dos escravos, essa capoeira, a dança capoeira, foi proibida por muito tempo por autoridades públicas. Hoje não, por isso que ele diz, sendo livre o exercício em todo o território nacional. É facultado o ensino da capoeira nas instituições. Facultado, cuidado, não é obrigatório. Então, todas as vezes que tiver facultado, obrigatório, ter muito cuidado, porque a banca vai trocar obrigatório por facultado ou facultado por obrigatório. Então, aqui é facultado. O ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. Direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos. Eu acho que essa é o calcanhar de Aquiles, não é? Porque existe muita discriminação em relação às religiões africanas. E muito, né? Então, eu só vou dar um exemplo. Em uma igreja católica ou um templo religioso, existe, não é? As pessoas cantam alto, as celebrações são altas, ninguém se incomoda. Mas no momento em que você tem um terreiro de candomblé fazendo zoada, a turma bate em cima. Então, é um tema muito ao calcanhar de Aquiles em relação ao tema discriminação racial. Vamos lá? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, esse artigo 23 nada mais é que a projeção do artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. Então, quando você lê o artigo 5º, inciso 6º, diz lá que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Lembrar que a liberdade de consciência é o direito que eu tenho de não pertencer a nenhuma religião, de não professar nenhuma fé, eu posso até acreditar em Deus ou em qualquer outro ser superior, mas eu não tenho nenhuma religião. É o direito de não professar nenhuma fé. Já a liberdade de crença
é o direito que eu tenho como indivíduo de professar qualquer fé. Então, quando se diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, mostra-se aí que o Estado é um Estado laico. O nosso Estado é um Estado laico. Por mais que as pessoas esqueçam, o nosso Estado é um Estado laico, tá? Aí o artigo 24 diz: o direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que a liberdade de consciência e de crença vai compreender as seguintes matrizes, ou seja, inciso primeiro, qual é a matriz primeira? A prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção por iniciativa privada, não é por iniciativa pública, cuidado, de lugares reservados para tais fins. Então, a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção por iniciativa privada. Se liga disso aqui, de lugares reservados para tais fins, ou seja, aqueles terreiros, por exemplo. Qual é a outra matriz? Celebração de festividades e cerimônias de acordo com preceitos das respectivas religiões. A fundação e manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas. Produção, comercialização e aquisição e uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas condutas vedadas por legislação específica. Olha, quer dizer isso, aqui é muito importante, ó. A produção, a comercialização, a aquisição e uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas. A questão da galinha, né? Matar a galinha, que é o sangue, a turma. Sim, mas isso é maus tratos contra os animais. Pessoal, aí vão em cima da religião africana. Os caras fazem isso não é há anos, não. Há centenas de anos. Então isso é formação histórica, né? Isso já faz parte da cultura deles, né? Essa questão de galinha, né? De colocar cachaça, aí todo mundo fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cara, isso é costume, não é? Isso é origem histórica da religião. Então, a gente tem que respeitar, porque faz parte da religião. Colocar, não quero falar mal de ninguém, mas você andar com a Bíblia é uma questão de cultura sua, que ninguém também pode falar da mesma forma a questão da religião. Os santos na Igreja Católica, ninguém pode falar, porque é questão de costume, de cultura da Igreja Católica. Isso é respeitar a liberdade religiosa. Então, eu não posso desrespeitar. Aí entra mais uma vez a discriminação. Desrespeita por quê? Porque a população é vulnerável, a população é negra e não pode acontecer. Teve um caso agora, há pouco, que a mãe perdeu a guarda da filha porque a filha estava em um terreiro de candomblé. A avó paterna ou materna, acho que foi a avó materna, entrou com ação e o juiz tirou a guarda da mãe por conta disso. Isso é discriminação racial, veja. O juiz que representa o Estado, que deveria negar essas discriminações, ele mesmo usou de discriminação para tirar a guarda da filha, a guarda da mãe em relação à filha. Mas, graças a Deus, o advogado entrou com a ação e justamente disse isso. Ó, e houve uma discriminação. Por quê? Que a criança estava no terreiro de candomblé. Ó, terreiro de candomblé não pode, mas e a missa pode, e ao culto pode, é a mesma coisa, é religião, beleza? Produção e divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana, a coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais, o acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões, a comunicação ao Ministério Público
para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa. Vejo aí que o Ministério Público pode entrar com ação penal no caso de discriminação, no caso de intolerância religiosa, nos meios de comunicação e em qualquer outro lugar. Então, quando o meio de comunicação, né, fizer uma intolerância religiosa, o Ministério Público tem que entrar com uma ação penal. Artigo 25. É assegurada assistência religiosa, veja aqui da mesma forma que no artigo 5º, inciso 7º, é assegurada assistência religiosa nas entidades públicas e privadas de internação coletiva, não é? Aqui é a mesma coisa. Então é assegurada assistência religiosa aos praticantes de religiões de matriz africanas internados, inciso 7º, está aqui, inciso 7º, em hospitais e outras instituições de internação coletiva, inclusive aquelas submetidas à pena privativa de liberdade, ou seja, nos presídios. Então, inclusive nos presídios, é assegurada essa assistência religiosa. Então, o cara está preso, é do candomblé, então ele tem direito a essa assistência religiosa. Não é só o padre que pode ir lá, não é só o pastor, também o pai de santo também vai lá, nessas instituições, né, públicas, civis, instituições privadas, né, de internação coletiva, né? Então, obrigatoriamente aí existe essa assistência religiosa. Inclusive os militares também, né? Inclusive os militares também, instituições militares, que são de internação coletiva. O poder público adotará medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matriz africanas e a discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de matriz africana. Infelizmente, a gente tem muito isso, né, de desprezo. Inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico e cultural, os monumentos mananciais, flora e sítios arqueológicos vinculados à religião de matriz africana. Muito cuidado para não confundir os objetivos do artigo 27 com artigo 24, com as matrizes, né, africanas em relação à religião. Então, cuidado para não confundir esse artigo 24 que trata, só relembrar aqui para vocês, que trata aqui, de matriz africana, como será aqui, como serão as ações, né, que compreende. Então, não confundir esse artigo 24 com o artigo 26. Tem que decorar, infelizmente tem que decorar. Vamos lá. Assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de matriz africanas ao lado da representação das demais religiões em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberações vinculadas ao poder público. Então, são 3 objetivos e não confunda com os 8 incisos aqui das ações em relação ao direito da liberdade de consciência e de crença. Acesso à terra e à moradia adequada. O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo. Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no campo, o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola. Serão assegurados à população negra assistência técnica rural, a simplificação do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da infraestrutura de logística para a comercialização da produção. Aqui é muito de leitura, tá, pessoal? O poder público promoverá educação e orientação profissional agrícola para os trabalhadores negros e as comunidades negras rurais. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é conhecida a propriedade definitiva, devendo estar demitidos os títulos respectivos. Ou seja, aquelas comunidades quilombolas devem ter a propriedade definitiva
do Estado. O Poder Executivo Federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando as tradições de proteção ambiental das comunidades. Para fins de política agrícola, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento especial diferenciado, assistência técnica e linhas especiais de financiamento público. Artigo 34. Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e outras leis para a promoção da igualdade técnica. E, por último, aí, a questão da moradia. O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para assegurar o direito à moradia adequada da população negra, não é? Que vive em favelas, cortiços, não, é assegurar o direito à moradia, como é um direito social previsto no artigo 6º e também é um direito previsto aqui para os negros. Então, o artigo 35 e o artigo 36, pessoal, como foi o outro, são dispositivos de leitura. E aí a gente não precisa perder tempo aí, né? A gente tem muita coisa para fazer, então prefiro fazer as questões, né? E vocês aí fazem essa leitura aí desse artigo 35 e 36, lembrando que nessa aula de agora, de hoje, se lembrar da importância do artigo 20, anota aí, que é a questão da proteção à capoeira, não é? E artigo 24 e o artigo 26. Então, muito importante esses dispositivos, porque os que mais caem em prova. Agora vamos fazer questão. Ó, 2019, banca objetiva. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestações religiosas sob a proteção do Estado. Está certo isso? Certíssimo. Então a primeira parte está correta da questão. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício de cultos religiosos de matriz africana compreende a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade, beleza, a fundação e manutenção por iniciativa pública, não. Iniciativa privada. Veja só, um pedacinho só, uma coisa só que está errada. Vê só que sacanagem da banca, né? Então, a segunda parte está errada em relação ao público. É somente o privado. Então, a sentença está totalmente correta, não. Correta somente em sua primeira parte. B. Contemax. De acordo com a Lei 12.288, que é o Estatuto, o artigo 24, ó, aquilo que eu disse da matriz, das ações em relação à religião, tá? Compreende assistência religiosa aos praticantes de religiões matriz africana. Não, isso aqui é assistência religiosa. Aqui é o artigo 25. Não compreende a matriz. Aqui é aquela assistência religiosa. Então não está dentro do artigo 24, não. Proteger mananciais, floras e sítios arqueológicos também não. Restaurar e proteger os documentos, obras e outros valores, não. O acesso aos órgãos, aos meios de comunicação. Letra D. Aqui, ó, letra D. Então, cuidado aqui que está muitas vezes confundindo, ó, artigo 24 com artigo 26. Aqui é o artigo 24. E, por último, assegura assistência religiosa aos praticantes em relação ao Estatuto da Igualdade Racial. Assinala a alternativa, né, correta aqui. Então, assegura assistência religiosa aos praticantes de religiões matrizes africanas internados em hospitais, em outras instituições de internação coletiva, excepcionando aqueles submetidos à pena privativa de liberdade. Excepcionando, não. Também estão submetidos àqueles à pena privativa de liberdade e assistência religiosa. Então, aqui está errado. Estouramos o tempo aí, né? Geralmente as aulas são de 30 minutos, viu, pessoal? E eu já fiz 36 minutos. Estouramos aí o tempo. Mas é muita coisa, né? E tem coisa que a gente tem que fixar legal. Outras coisas não. A gente dá aquela leitura rápida, mas outras coisas a gente tem que fixar legal. Pessoal, fé, força aí, foco na tua aprovação. Aí, ó, gostou da aula? Então não se esquece de dar aquela curtida, fazer um comentário para a gente saber o que você achou.
se inscrever no canal para assistir a aula com quem mais aprova no Brasil. Isso mesmo. E o material está aí na descrição do vídeo também, então pega esse material e vai estudar. Tamo junto!